Alô, gente, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil, de onde você estiver. Vai o meu abraço, desde que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra, e essa palavra que eu tenho para você, que é da graça, você não vai ficar assustado, porque você sabe o que é graça. Todas as pessoas que estão na graça já estão liberto deste mundo religioso, desse sistema religioso. Mas você que ainda está no sistema, você que ainda acredita nesse local que você está, você vai ficar surpreso, você não vai aceitar, vai ser um choque a mensagem que você vai ouvir agora. Você vai ficar chocado. Mas não adianta você se levantar contra mim, ficar revoltado comigo, que não são o que está dentro dessa Bíblia. O que está dentro da Bíblia é o que eu falo para vocês. A palavra que eu tenho, o título da mensagem é essa. Talvez você é uma pessoa acostumada, você acredita que quanto mais você contribui, quanto mais oferta você dá, muitas vezes você até pega dinheiro emprestado, porque está na sua mente, o seu pastor, o seu dirigente colocou na sua mente a campanha, você pega dinheiro emprestado, você talvez vende um carro, tira uma importância e leva, achando que isso está te levando você mais próximo de Deus. Não, meu irmão. Isso está te afastando você de Deus. Quanto mais você investe, mais você se afasta de Deus. Essa é a verdade. Então você faz tudo isso achando, você recebe um dinheiro de uma empresa que você trabalha, você vai lá, tira até mais do que 10%. Talvez eu conheço pessoas aí que chegou, vendeu um terreno e deu tudo. Disse ele, no seu depoimento, que ele deu tudo e recebeu tudo de volta. Mas isso foi ele quem disse. Mas muitos têm sido enganados em vista como fez Abraão. Abraão deu tudo, até seu próprio filho. Mentira, Abraão não deu Isaque. Se você olhar, Abraão não deu Isaque. Abraão apenas fez, foi uma prova de fé, mas ele não deu o seu filho. Então, meu irmão, o título dessa mensagem é essa, você vai ficar assustado. Todos os ofertantes dizimistas estão debaixo de maldição. Esse é o tema da mensagem. Mas, meu irmão Nilson, como você disse isso? Eu aprendi que quem não dá o dízimo, quem não dá a oferta, Deus não abençoa e tal. Meu irmão, você faz uma análise, analisa a sua vida. O que você tem ganhado? Você muitas vezes depende até de cesta básica. Tem mês que você dificulta para pagar o seu aluguel, a prestação do seu carro, a prestação do terreno que você comprou. Você vive muitas vezes aí com desemprego, problema de desemprego. Você, como diz, você anda mais no vermelho do que no verde. E como? E você diz, você vai cobrar de Deus, Deus, eu sou um ofertante, sou um dizimista fiel. E por que está acontecendo isso comigo? Deus não tem compromisso com essas coisas, que isso não existe. Isso é maldição. Quando você coloca dinheiro dentro de um envelope, leva lá, entrega, você está contrariando a vontade de Deus. Quando esses homens diz que você tem que trazer na casa do tesouro o dinheiro, e você leva o envelope e entrega, você está contrariando Deus. É como se você estivesse ofendendo Deus, porque eles dizem que esse dinheiro é para Deus. Mas olhando para o capítulo 17 e 25 de Atos, Deus não requer nada das nossas mãos. Deus não quer nada de você, não quer nada de mim. Nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Deus não quer uma moeda nossa. Ah, mas, irmão,
Mas sabe por que que eu dou o dízimo e oferta? É para obra. Que obra? A obra de Deus. Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo. Quem tem obra é a prefeitura. Existem milhares e milhares e milhares de obras espalhadas pelo Brasil. Mas Deus não tem obra. Quando Deus fez tudo perfeito. Ficou alguma coisa para trás? Ficou alguma coisa para acabar de fazer? Deus nunca mandou ninguém construir. Deus disse no capítulo 66 de Isaías: o céu é o meu trono, a terra é o sustento dos meus pés. Que casa vós edificarás para mim? Porventura, existe alguma casa que vós construís para mim? Deus não habita, no versículo 24 do capítulo 17 de Atos, Deus não habita em templo feito por mão de homem. No capítulo 7, versículo 47 e 48, Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Deus não habitou. Então, voltando para aquilo que eu estou dizendo, meu irmão. Mas, meu irmão Nilson, mas como você pode dizer que quem dá dízimo e oferta está debaixo de maldição? Não sou eu que estou dizendo, é este livro. Vamos para lá. O apóstolo Paulo, em alguma das cartas do apóstolo Paulo, ele pediu algum dízimo? Pega as 14 cartas do apóstolo Paulo e leia. Vê se em algum lugar o apóstolo Paulo pediu dízimo. O apóstolo Paulo pediu oferta. O apóstolo Paulo pediu o quê? O apóstolo Paulo pediu ao povo que ajudasse as pessoas necessitadas. Aquelas pessoas, ele pediu coleta, fez uma coleta para ajudar os irmãos necessitados, porque a palavra dízimo era comida, oferta vem de oferenda, e dízimo era aqueles que plantavam, que tinha a sua lavoura, então eles tinham que tirar do sustento da lavoura e dava, mas quem não plantava não tinha que dar nada, não tinha que dar satisfação nenhuma para o sacerdote, mas só os que plantavam, criava ovelha, criava gado, então ele tirava da sua porção, das ovelhas, do gado, daquilo que ele adquiria da terra e levava ao templo. Mas se você não tivesse terra, você não tinha que dar nada, nem satisfação, porque só dava aquele que possuía a terra de Deus. Levítico, lá no capítulo 27, versículo do 30 ao 34, você pode ler que você vai entender que foi dado somente essa lei aos filhos de Israel. E outra coisa, se você não sabe, o dízimo era dado anual? Não. O dízimo era dado cada 3 anos. Cada 3 anos os filhos de Israel levavam o dízimo na casa do tesouro. Mas, irmão Nilson, é cada 3 anos? Ah, mas como na minha igreja o pastor quer dízimo todo dia? Todo dia ele está passando, pedindo para trazer dízimo, trazer as ofertas. Mas dentro desse livro, diz que a cada 3 anos era levado o dízimo. E o dízimo era para quem? Era para as viúvas e os órfãos. O dízimo não era para obra. O dízimo era para as viúvas, para os órfãos e para as pessoas estrangeiras, pessoas desamparadas, ia buscar. Eles não iam pedir, eles iam buscar, era um direito deles. Eles chegavam lá, vim buscar meu dízimo. Chegava lá, encostava lá os seus animais, sua carroça, seu carroção, enchia de mercadoria e levava. Isso era o dever, era para isso que o dízimo foi criado. Deus criou o dízimo na lei, porque o dízimo é da lei. Deus criou, por intermédio de Moisés, Deus criou o dízimo. E o dízimo era para sustentar a tribo de Levi, que eles eram sacerdotes, eram os que trabalhavam no templo, e as viúvas e os órfãos. Você quer saber onde está isso? No capítulo 14, e versículo ali 29 e 30, você encontra que todos os dízimos eram para a viúva, para os órfãos e para os estrangeiros. E se você quer saber se o dízimo era de 3 em 3 anos, capítulo 14, versículo 28, cada 3 anos
eles levavam o dízimo na casa do tesouro. Aí você olha para o capítulo 26, versículo 11 e 12, ali de Deuteronômio, fala que era cada 3 anos ele levava o dízimo. Então você encontra em Deuteronômio 14, 28, Deuteronômio 26, 11 e 12, você encontra essa confirmação. Então, se você não trabalhasse, se você fosse costureiro, se você fosse pedreiro, ferreiro, carpinteiro, cozinheiro, lavadeira de roupa, qualquer outra pessoa, você não tinha que dar nada. Você não tinha que dar nem uma moeda para esses sacerdotes. Porque eles gostam muito de usar Malaquias 3, 9 e 10. Mas por que eles não pegam Malaquias capítulo 1? Começa a olhar que Deus está cobrando quem? O sacerdote. Os ladrão que Deus está chamando ali são sacerdotes. Quem são os sacerdotes? O que representava o povo naquela época. Então, você pode dizer, meu irmão Nilson, mas você está dizendo que quem dá dízimo e oferta está debaixo de maldição? Sim. Porque o apóstolo Paulo, vou falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz no capítulo, ali no capítulo 1 de Gálatas, versículo 7. O que ele fala no versículo 7 e versículo 8? Ele fala que muitos, querendo ali debater contra o evangelho, questionar o evangelho de Cristo, querendo contornar, fazer diferente o evangelho de Cristo. Mas ele diz no versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente desse, seja anátema, isso é, seja amaldiçoado. Então, existem alguns pregadores aí dizendo que no capítulo 14, versículo 6 de Apocalipse, apareceu um anjo pregando o evangelho eterno. Mas o apóstolo Paulo diz ainda que um anjo pregar um outro evangelho. Que evangelho eterno é esse? Só João viu a visão de um anjo com um livro na mão pregando o evangelho eterno. Mas Paulo, que foi o pregador do mundo gentil, que Deus levantou ele para o mundo gentil. Então, ele diz, ainda que um anjo venha pregar outro evangelho diferente desse que eu tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Então, que evangelho eterno é esse que o anjo estava pregando? A Bíblia não diz, não tem. Só diz, e apareceu João, viu um outro anjo com um livro na mão pregando o evangelho eterno. Mas que evangelho eterno? O que ele fala de evangelho eterno? Evangelho eterno. É a mesma continuação, o evangelho de Paulo, o evangelho para sempre. Geração vai, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então morre uma geração, nasce outra, morre uma, nasce outra, e isso nunca para. O evangelho de Paulo não para. O que Paulo pregou para o mundo gentil. O mundo gentil são gente fora de Israel. Gentil é um povo fora de Israel, um povo que não é israelita. E agora você quer saber, mas por que você diz que está debaixo de maldição? Porque no capítulo 3 de Gálatas, e versículo 10, diz, todo aquele que tropeçar no mandamento, cumprir um mandamento da lei, não cumprir os demais, se torna maldito. E se você continuar lendo no versículo 11, 12, diz que todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Todas as religiões estão debaixo de lei. Porque não adianta você fazer a oferta e o dízimo, é um mandamento da lei, mas fica faltando 612. E aí? A própria Bíblia que está dizendo, você tem que cumprir todos. Se você cumprir todos, você se torna maldito, a mesma coisa. Porque a lei acabou. A lei não existe mais. A lei se encerrou em Cristo. Cristo veio para pôr fim. Subindo ao céu, ele levou consigo um cativo e cativeiro. Cativo era aquele que vivia debaixo da lei. Cativeiro era a lei. Então acabou. Ele destruiu isso. Romanos 10 e 4, o fim da lei foi Cristo. Então não adianta você querer ressuscitar uma coisa que não existe. Então, meu irmão, se você está achando que você vai ser abençoado porque você está tirando do seu salário para engordar esses homens, para que esses homens
criam, faz aí suas belas construções, suas catedrais, e esses homens compram um avião, esses homens compram tantas coisas, você está empobrecendo e eles enriquecendo. Como isso pode ser bênção? Isso é maldição. Eles pagarão o preço. Porque a própria palavra Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem semear, ele vai plantar. Então, esses enganadores mentirosos que estão em cima dos púlpitos, mandando você trazer, eles pagarão por isso. E a Bíblia diz no capítulo 10:31 de Hebreu que horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. E esses homens cairão nas mãos de Deus. E eles não vão escapar. Eles vão pagar isso em vida. Ele não vai pagar depois que morrer. Porque depois que morrer não interessa. Essa conversa, a pessoa morreu, depois ele vai pagar, não paga. Porque morreu, deixa de existir. Quando o homem morre, deixa de existir. O ser humano morrendo, o homem, ele deixa de existir. Está lá em Jó, capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Você não existe mais. Você existe enquanto você está respirando. Você deu seu último suspiro, você deixou de existir. Seu corpo vai para a terra, vira terra e acabou. Tem mais. Ah, mas e o espírito? Se o seu espírito for de Deus, ele volta para Deus. Se o seu espírito não for de Deus, você só tem o espírito de vida, que é o fôlego de vida. Você vira terra e acabou. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? Se você tem o Espírito de Deus... Mas, irmão Nilson, como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Pelo seu fruto. Pelo seu fruto, capítulo 7, versículo 16 ao 18, ele diz que a árvore boa produz bom fruto e a árvore mal produz mau fruto. Pelo fruto, você conhece a árvore. Então, pelo seu fruto, você dá um bom fruto. Seu testemunho é bom. Se o seu testemunho é bom, você tem um bom fruto, o seu espírito é de Deus. Mas o ímpio, como disse o próprio, nós olhamos para capítulo 12 de Daniel e versículo 10, que o ímpio nunca se converterá. O ímpio nasce como aquela música, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Então o ímpio nunca muda, ele é sempre a mesma coisa. Então, meu irmão, você pode ficar chocado com o que você ouviu, mas essa é a grande verdade. Nós que somos, não somos judeus, nós somos estrangeiros, nós somos gentil. Gálatas capítulo 2, versículo 14, nós não temos lei. A lei não é para nós. A condenação que existe aqui dentro não são para nós, são para o mundo judeu. E se você está imitando o judeu, então você recebe essa maldição. Porque todo aquele que busca o que Deus rejeitou, Deus tirou, Deus apagou, Deus exterminou, você volta a buscar, então você está debaixo de maldição. Se você não sabia, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Coríntios, versículo 25, comei de tudo que se vê no açougue, sem nada perguntar por causa da vossa consciência. No versículo 27 e 28, ele diz, se algum dos infiéis vos convida para comer, comei de tudo e colocar na mesa e nada perguntar por causa da consciência. Hoje você tem consciência, você sabe quando você está dando dízimo, você está fazendo o que aborrece, o que desagrada a Deus, você está trazendo ira sobre Deus. Então a maldição está sobre a sua vida e você nunca prosperará, porque a maldição está sobre a sua vida. Então você vê que aquele que não tem nada a ver com religião prospera muito mais do que você. Você nasceu lá dentro, você ensina os seus filhos desde pequenininho, seu filho está sempre desemprego, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo outro, endividado, sempre com problema, Por quê? Porque está debaixo de maldição. Gálatas 3 e 10 é a confirmação. E também no livro de Paulo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Ainda que nós, o outro, pregar um evangelho diferente desse. E o que faz a Assembleia, a congregação, essa denominação mundial, aí faz.
prega o evangelho diferente do evangelho de Paulo. Então seja o quê? Maldição. É tudo maldição que vocês estão vivendo. Saia deste lugar e vem para a graça. Continua me ouvindo. Talvez você está dentro do sistema, você pode se aborrecer com essa mensagem. Mas então, se você não gostar, joga este livro fora ou rasga essa página. Rasga essa página da Bíblia, porque não sou eu, é este livro. Só que ninguém nunca te alertou, ninguém nunca te falou sobre isso. Mas eu estou aqui para te orientar. De hoje em diante, você pega esse dinheiro que você vai dar, paga suas dívidas, como Eliseu disse para a mulher, quando o azeite cessou na botija. A mulher falou assim: Senhor, o azeite, os vasos acabou. O que eu faço? Vende e faz o quê? Paga suas contas e viva do resto. Eu podia dizer, vende e paga o dízimo. Tira o dízimo? Não. Vende e paga suas contas e viva do resto. Então você fica tirando o seu dinheiro, paga suas contas, come, bebe, come pizza, festeja, passeia, se diverte, mas não dê dinheiro neste lugar, porque você está debaixo de maldição. Todo aquele que dá dízimo e oferta. Coleta, sim, porque a coleta está no livro do apóstolo Paulo. Você dá uma cesta básica para uma pessoa, você dá uma ajuda, um bujão de gás, está dentro deste livro. É coleta. Mas oferta vem de oferenda. Quando a pessoa ia a um profeta, um sacerdote, levava uma oferta. E dízimo era comida para a tribo de Levi, para as viúvas, para os órfãos daquele tempo. E você não está vivendo 2, 3 mil anos atrás, está vivendo agora. Então, ouve essa mensagem, guarde essa mensagem e saia deste lugar e vem para a graça, que a graça te espera de braços abertos. Se você gostou dessa mensagem, escreva, curte essa mensagem. E eu estou todos os dias trazendo a mensagem para a edificação da nossa vida espiritual. Graça e paz para todos nós. Bye, bye, bye. Tchau.